O Egito é uma dádiva do Nilo. Você já deve ter ouvido falar de Cleópatra, das maravilhosas pirâmides do Antigo Egito e dos grandiosos e divinos faraós. E além deles, certamente já ouviu falar do Rio Nilo, pois sem ele não haveria nascido uma das mais importantes civilizações do planeta, o Antigo Egito. Volume 2. A civilização egípcia. O Vale do Nilo compreendia o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito em seu delta ao norte. O Nilo fornecia aos egípcios água e alimentos necessários à sua sobrevivência. E além disso, em suas cheias e vazantes, a terra ficava coberta com um limo que servia como adubo, propiciando a agricultura. Os egípcios acreditavam que o faraó, que era a autoridade absoluta, tinha poderes divinos de dar colheitas abundantes graças ao respeito recebido pelo deus Nilo. Ainda hoje, notamos uma faixa verde que contrasta com a areia do deserto e nos mostra como é possível se plantar ao longo do Nilo. É uma verdadeira artéria verde de vida e reprodução no meio do maior deserto da Terra. Na verdade, a civilização egípcia foi uma incógnita até meados do século XIX, pois não se sabia até então decifrar os escritos dos papiros e dos monumentos. Esses escritos chamavam-se hieroglifos. Por volta de 1800, durante uma campanha militar, Napoleão Bonaparte iria levar do Egito para a França
um bloco de basalto que continha 3 escritas diferentes. Foi o francês Jean-François Champollion que, após anos de estudo e comparações, descobriu que as 3 escritas encontradas na pedra, a hieroglífica, a demótica e a grega, eram uma a tradução da outra, e assim conseguiu decifrar os hieroglifos egípcios e entender todos os escritos deixados por essa civilização. A famosa Pedra da Roseta encontra-se hoje no Museu Britânico, na cidade de Londres. Assim, através de desenhos e hieroglifos, os egípcios deixaram eternizados seus deuses, reis, rainhas e muitos de seus hábitos. Podemos notar nesses desenhos encontrados dentro do complexo funerário de Saqqara, no Cairo, como o sangue animal também era utilizado para a escrita, sendo todo o processo descrito nos desenhos. Para facilitar nossos estudos, vamos dividir a história do Antigo Egito em 4 períodos: Arcaico, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No período arcaico, os egípcios lutaram com os povos nômades do deserto por matérias-primas, como os metais. Esse período durou de 3.200 a 2.778 a.C. Nesta época, o rei Menes unificou o Alto e o Baixo Egito e sediou a capital em Mênfis, sendo considerado o primeiro soberano das 30 dinastias que governaram o Egito. No Antigo Império, de 2778 a 2040 a.C., obras de drenagem e irrigação impulsionaram a agricultura. Mênfis foi confirmada a capital do Egito e nas proximidades foram construídas as pirâmides de Gizé, as maiores do Egito, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Os monarcas estabeleceram um governo altamente organizado e centralizado. Foi uma época de grande produtividade nos campos, com o incremento das relações comerciais. Todas as rotas e os mercados eram controlados pela Casa Grande, chamada Perarra, palavra que acabou dando origem ao nome Faraó. O poder do faraó era supremo e ele tinha participação em todas as funções do Estado. Gradualmente, o faraó foi delegando poderes a proprietários de terras, pois não podia decidir tudo sozinho, e isso passou a transferir cada vez mais poder aos nobres das províncias. Tendo a autoridade do faraó sido enfraquecida pelo poder dos grandes proprietários de terra, acontece o declínio do Antigo Império. De 2040 a 1580 a.C., temos o Médio Império. Foi uma época de grande prosperidade graças aos príncipes do Alto Egito, que unificaram o Estado e fizeram uma boa administração. Houve o renascimento
renascimento da arquitetura e do culto às artes, além de um avanço na literatura, o que fez dessa época um dos períodos mais prósperos do Antigo Egito. Mas agitações internas enfraqueceram o país, o que permitiu a invasão dos Hicsos, um povo nômade asiático que tinha superioridade em armamentos. Somente em 1580 a.C., os Hicsos foram expulsos ou escravizados. A partir daí, entramos no Novo Império, que vai até 715 a.C. Levados pelo espírito militar gerado pela guerra contra os Hicsos, os egípcios atacam a Palestina, a Síria e passam a cobrar impostos sobre os povos fenícios, assírios e cananeus. É o chamado período imperial. Os bens trazidos das regiões conquistadas eram depositados em Tebas, que floresceu de forma extraordinária, e lá foram construídos alguns dos maiores monumentos do Antigo Egito, como os templos de Luxor, e bem próximo dele, o Templo de Karnak. Boa parte das riquezas trazidas eram oferecidas ao deus Amon, que acabou se transformando em Amon-Ra, o rei dos deuses, cultuado em todo o império. Mas, diante de tantas guerras e opressão contra outros povos, diversas invasões começaram a ocorrer e em 525 a.C., os persas finalmente dominaram o Egito. A sociedade egípcia. Podemos ver no gráfico a sociedade egípcia. Considerado um verdadeiro deus, o faraó era o soberano todo-poderoso, concentrando poderes políticos e espirituais. Os outros dois grandes grupos sociais eram os privilegiados e os não privilegiados. Os nobres
eram os proprietários de terras e ocupavam altos postos no exército. Os sacerdotes aproveitavam-se das oferendas recebidas do povo para enriquecer. Tinham muito prestígio, eram proprietários de terras e estavam isentos do pagamento de impostos. Temos aqui os funcionários administrativos, com os escribas organizando as leis e decretos dos faraós, cuidando da cobrança de impostos e fazendo a fiscalização administrativa das atividades em geral. Vamos ver agora os não privilegiados. Os primeiros que aparecem são os soldados, que seriam soldados sempre, pois os postos de comando pertenciam aos nobres. Exercendo profissões úteis na construção de obras públicas, os artesãos recebiam em troca apenas alimento, trabalhando como pedreiros, carpinteiros, tecelões, desenhistas e outras atividades. Os camponeses ou felás também eram obrigados a trabalhar nas obras públicas e, em troca de alimentos para sua sobrevivência, trabalhavam nas propriedades de faraós e sacerdotes. Eram a grande maioria. E, finalmente, aqueles que faziam o trabalho mais pesado, os escravos capturados em guerra. Nessa longa história traçada pelos egípcios, podemos notar que suas grandes realizações dependeram da organização e da unidade política numa época em que não havia recursos técnicos. O Estado organizava as obras necessárias, como os canais de irrigação e reservatórios, sendo os mesmos realizados pela comunidade. Com o passar do tempo, o Estado passou a cobrar das aldeias uma parcela de sua produção. Assim, os sacerdotes e funcionários que detinham os produtos passaram a explorar mais ainda os homens comuns. E os faraós, para deixar marcas de sua força e grandeza sobre o povo, passaram a construir pirâmides e templos. Como exemplo, podemos citar as pirâmides que eram construídas para abrigar os faraós após a sua morte. Depois de terem seus corpos mumificados, os faraós eram colocados nos quartos das pirâmides, junto com seus pertences pessoais, compostos de muito ouro e riquezas, já que acreditavam na existência da vida após a morte. Mesmo em vida, notamos que os faraós construíam templos gigantescos, impondo assim sua superioridade. Aqui vemos o templo de Der el-Bahri, próximo ao Vale dos Reis, ou apenas 40% do que sobrou de sua construção. Na Segunda Guerra Mundial, a maior parte desta magnífica obra foi destruída. Outras obras literalmente faraônicas são os templos de Luxor, com seus obeliscos e colunas gigantescas, e o templo de Karnak, onde antes existia a cidade de Tebas.
Para a construção das pirâmides e das obras de drenagem e irrigação, era utilizado o trabalho escravo executado por prisioneiros capturados nas guerras. Essa sociedade de tantas diferenças sociais deixou-nos algumas respostas e várias perguntas. Criaram a soma, a subtração e a divisão na matemática, o relógio de sol e mapas celestes na astronomia. Fizeram as primeiras cirurgias, os primeiros tratamentos de fraturas e os cuidados com o coração na medicina. Porém, como construíram pirâmides com tamanha perfeição, onde seus blocos chegam a pesar toneladas, colocados a alturas superiores a 100 metros acima do solo? E como conseguiram realizar um acabamento tão perfeito, sem a ajuda de guindastes e ferramentas especiais, fazendo-as durar por tantos milênios? E que força e poder enigmático é esse encontrado dentro das pirâmides que envolve maldições e lendas, segredos e tesouros, muitos dos quais se mantêm incógnitos e indecifráveis até os dias de hoje? Esse, na verdade, é o maior enigma da civilização egípcia. Como já vimos anteriormente, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, acreditavam que a alma de uma pessoa continuaria viva após a morte de seu corpo. Era por isso que eles construíam templos e as grandes pirâmides para abrigar os corpos dos faraós, juntamente com seus tesouros e suas riquezas. Mas além disso, os egípcios desenvolveram uma técnica de conservação do corpo denominada mumificação. Na mumificação, os especialistas extraíam o cérebro do cadáver pelo nariz e os demais órgãos por uma abertura nas costas. Depois, o corpo ficava mergulhado num banho de carbonato de sódio por 70 dias e, finalmente, era enrolado por bandagens estreitas e impregnadas de resina, para que assim o mantivesse conservado. Finalmente, as múmias dos faraós e pessoas importantes eram guardados em sarcófagos que possuíam os traços característicos do defunto. A habilidade dos embalsamadores permitiu a possibilidade de termos a ideia das feições dos grandes faraós, mesmo passados milhares de anos, como por exemplo do rei Tutancâmon. Uma brilhante técnica desenvolvida pelos antigos egípcios e aperfeiçoada hoje com a ajuda de aparelhos que medem a temperatura e a umidade do ar. Como os egípcios conseguiam, sem a ajuda de aparelhos, manter as pirâmides e esfinges em condições propícias para receber tais múmias? Este é um dos maiores enigmas da história da humanidade. Resumindo, a civilização egípcia estava localizada às margens do rio Nilo. O Vale do Nilo compreendia o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito em seu delta ao norte. Graças à Pedra da Roseta, foi possível decifrar os hieróglifos egípcios depois de anos de estudo. A história do Antigo Egito está dividida em Arcaico, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. A
sociedade egípcia estava assim dividida. No topo da pirâmide encontramos o faraó, depois os privilegiados, nobres, sacerdotes e funcionários administrativos, e a maioria que eram os não privilegiados, soldados, artesãos, camponeses e finalmente os escravos capturados em guerras. Por acreditarem na vida após a morte, os faraós mandavam construir as pirâmides para serem colocados no seu interior com seus pertences, depois de mortos e mumificados. A soma, a subtração e a divisão na matemática, o relógio de sol e mapas celestes, as primeiras cirurgias e o tratamento de fraturas são algumas das heranças deixadas pelos egípcios.